Amém? Atos 4, de 1 a 26. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Amém. Meus queridos irmãos, amada igreja, na nossa última vez que falamos aqui em Atos, na nossa última mensagem, que falamos sobre a cura desse homem coxo, nós vimos que Pedro ali, cheio do poder do Espírito Santo, ele vai se aproveitar da oportunidade daquele milagre, e ele vai então pregar o seu segundo sermão, onde estavam ali reunidos uma grande multidão no pórtico de Salomão. E devemos lembrar também, irmãos, que Pedro fez saber ao público que aquele milagre que havia ali acontecido, pelo poder do nome de Jesus, o Nazareno, então eles desviam dele toda a glória, lançando sobre Cristo todo o louvor, todos os créditos e toda a responsabilidade por aquele milagre. Mas também nos fez saber que era esse o Cristo que eles, o povo ali reunido, que haviam traído e levado à condenação. Eles haviam deliberadamente matado o autor da vida, nós vimos isso lá no capítulo 3, verso 15.
matado o autor da vida, matado o servo de Deus, matado o santo e o justo de Deus, versos 13 e 14 do capítulo 3. Mas Deus, ele havia ressuscitado a Jesus Cristo. E Pedro e João, bem como todos os apóstolos, eram testemunhas vivas daquela ressurreição de Jesus. Em seguida, então, Pedro, cheio do amor de Deus, os conforta dizendo que eles haviam feito todo aquele mal a Jesus por ignorância, mas eles deveriam se arrepender para que seus pecados fossem cancelados, fossem perdoados. Está lá no verso 19 do capítulo 3. Assim eles desfrutariam do perdão de Deus e da presença de Deus e da vida eterna. E nessa noite, meus irmãos, eu quero, juntamente com vocês, dar seguimento a este assunto. Veremos que ainda eles falavam ao povo, ensinando sobre Jesus, falando da ressurreição em nome de Jesus, quando de repente chegam a eles as autoridades do templo, os sacerdotes, os saduceus e até a polícia do templo. O texto diz que o capitão chega ali e os leva presos. Portanto, irmãos, uma primeira lição que precisamos saber é que pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a este mundo de pessoas que não querem saber de Deus, que odeiam a Jesus, é algo perigoso e pode resultar em sofrimento, ainda que esse sofrimento seja passageiro. Mas isso não pode nos levar a voltar atrás, ou a ter medo, ou a entristecer. Pelo contrário, quanto mais a igreja do Senhor for perseguida, mais a igreja do Senhor vai se animar, vai ficar feliz. Ainda ontem, veio agora a lembrança, lendo um livro, num certo país que teve o regime comunista tirado, a igreja antes era uma igreja efervescente, uma igreja que orava, uma igreja que buscava o Senhor, uma igreja que buscava o Espírito Santo, que pregava, que evangelizava, que crescia. Quando acabou o comunismo, quando a igreja encontrou paz, morreu. Não precisava na cabeça deles continuar com todo aquele desejo, aquele ânimo, aquela oração, e a igreja foi definhando. Aí a igreja, aqueles que perceberam isso, passou a orar para que Deus enviasse de novo alguma perseguição, para que a igreja se animasse, se motivasse, crescesse. Percebam, irmãos, como é diferente nós olharmos a palavra de Deus quando ela fala em perseguição e nós ficarmos assim meio que entristecidos, meio que cabisbaixos. É o contrário. Quanto mais a igreja do Senhor for perseguida, mais é motivo para nos alegrarmos, porque estamos percebendo que a igreja está incomodando, que a igreja está fazendo a diferença, que a igreja está pregando o Evangelho e que o Senhor vai voltar. Então nos animamos e preguemos o Evangelho. Bom, falando aí então desse texto de hoje, quando a verdade do Evangelho é pregada, essa verdade ofende a religiosidade. Pedro e João estavam ali diante de uma grande multidão, e nós sabemos que era uma grande multidão, porque lá no verso 4 do capítulo 4, vai dizer que após eles pregarem ali, aquele povo no Pórtico de Salomão, mais de 2.000 pessoas vão se converter. E o número da igreja cresce a 5.000, ou perto de 5.000. Então tinha ali uma grande multidão de pessoas ouvindo eles pregarem, e um número de conversões imenso acaba acontecendo. Aqui, meus irmãos, existe uma certa dúvida, né? Se naquele dia se converteram 2.000 ou 5.000 pessoas. Mas há consenso entre os estudiosos que provavelmente a igreja naquele dia ganhou sim 2.000 novas almas que se converteram ali naquele momento, 2.000 pessoas no segundo sermão que Pedro prega. Interessante, irmãos, que o reverendo Nicodemos, ele diz algo muito contundente. Ele fala assim: olha, Pedro pregou 2 sermões e 5.000 pessoas se converteram. Hoje nós pregamos 5.000 sermões para que alguns se convertam. Algo está errado,
ou a igreja não está entendendo, ou a igreja não está pregando o Evangelho, ou a igreja não está orando, ou a igreja não está buscando o Espírito Santo, alguma coisa está errada. A igreja brasileira, a igreja do Senhor Jesus, no Brasil, no mundo, precisa voltar a orar e buscar a Deus, para que as palavras pregadas alcancem o coração das pessoas, para que haja conversão de almas. Mas diz o primeiro verso, que chegaram até eles as autoridades dos templos, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Meus irmãos queridos, não devemos viver achando que servir a Cristo seja algo simples ou algo fácil. Se quisermos verdadeiramente nos enveredar por este caminho, devemos ter por certo que virão perseguições. Elas virão, elas acontecerão. Em regra, todos que assumem essa postura receberão do céu o respaldo necessário. Haverá poder de Deus agindo naquele que se dispor a falar de Jesus, a pregar Jesus, a viver Jesus. Deus não é um Deus que nos fala assim, vai e prega, e nos deixa haver navios. Deus é o Deus que diz para nós, ide pregar o Evangelho, e eu estou com vocês todos os dias. Há um Deus que nos disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador, Ele vos encherá. Então pregar o Evangelho, irmãos, ainda que nós enfrentemos a fúria deste mundo, vale a pena pregar o nome de Jesus, aonde quer que estejamos e Deus nos leve. A igreja está muito acostumada com águas calmas, com águas mornas. Entretanto, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Poderá vir um dia onde as águas se tornarão um pouco mais bravias, onde as ondas podem se levantar um pouco mais, e nós temos que estar prontos, porque se a perseguição vier, nós venceremos. Em Cristo somos mais que vencedores, porque conhecemos as bonanças de Deus, mas conhecemos também os dias de dificuldade. Deus é maravilhoso e Ele nos dá suporte em todo momento. Perceba, irmãos, que o verso 1 diz que Pedro e João estavam ensinando no templo. Isso por si só já era algo que causava um certo ranço ali, causava um desconforto, ofendia as autoridades, porque as autoridades ali do templo arrogavam para si, e somente para si, o direito de ensinar. Ninguém podia chegar ali no templo e subir no caixote e começar a ensinar outras coisas. Por isso a Bíblia vai dizer que eles se sentiram ofendidos, ressentidos. Mas para deixá-los ainda mais nervosos, Pedro e João ensinavam sobre a ressurreição. E este assunto era um assunto um pouco espinhoso na carne dos religiosos judeus. Sobretudo era em particular uma ofensa aos saduceus. Os saduceus eram a elite do templo, os aristocratas. Eles viviam ali muito próximos, de mão dadas com as autoridades romanas. Eles usufruíam desses benefícios de politicamente andarem corretos ali com os romanos. E foram esses saduceus, irmãos, que por 2 vezes, aqui em Atos diz, que eles se moveram para que a igreja cristã fosse perseguida. Mas o que os fez ficar ainda mais irados é o fato de não crerem na ressurreição. E era exatamente isso que os apóstolos estavam ensinando àquele povo. Por isso eles estavam, como diz lá no verso 2, ressentidos. Também não podiam admitir que Jesus era o Cristo de Deus. Eles criam, irmãos, que a era messiânica, que o Messias de Deus já havia vindo. Que lá na época dos Macabeus, quando houve a guerra dos Macabeus, o Messias, a era messiânica, já havia começado. E é bom lembrar, irmãos, que os sacerdotes também eram de origem dos saduceus. E eles bem lembravam que Jesus havia
entrado lá no templo, expulsado os vendedores, os comerciantes, os cambistas. Jesus havia colocado o dedo na ferida deles, atrapalhado o comércio deles, da onde eles angariavam um bom lucro ali com a venda dos animais que eram usados nos sacrifícios. E segundo as regras que eram vigentes no templo, irmãos, toda pessoa que provocasse ali no templo alguma desordem, violando a paz, deveria ser presa pela polícia do templo. Por isso, lemos ali no primeiro verso que junto aos sacerdotes, aos saduceus, chega também o capitão do templo, a polícia. E essa foi a acusação que fizeram aos meliantes, Pedro e João. Eles estavam perturbando a paz do templo, pregando coisas que eles não deveriam pregar. Verso 3 fala assim: prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Não havia meio termo. A ordem era prendê-los no cárcere. Mas, como já era tarde, provavelmente próximo ali das 17 ou 18 horas, não havia mais tempo para resolver o dilema. Então, a pendenga ali do julgamento e as explicações ficariam para o dia seguinte. E podemos fazer aqui, irmãos queridos, uma breve aplicação deste momento pelo qual Pedro e João estão passando. Vejam, queridos, cerca de 60 dias antes, o mestre desses homens, o Senhor desses homens, Jesus Cristo, havia sido preso, acusado, sentenciado, condenado e morto por estes mesmos homens. Quantas coisas devem ter passado na mente desses irmãos? Mas eles foram apenas os primeiros que seriam forçados e levados ao cativeiro pelo nome de Cristo. Deste dia em diante, a história registra e continua registrando o nome de milhares de homens e de mulheres que foram presos e mortos por não negarem o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Portanto, meus amados irmãos, essa é a resposta deste mundo que odeia a Deus e aqueles que são dele. Porém, a convicção que nutriu o coração destes tantos que já foram, é a mesma que continua nutrindo o coração de todos aqueles que querem servir a Deus, que amam a Deus, que se entregaram a Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo continuam servindo, se necessário for, até com a própria vida. Se naquela noite ou no dia seguinte, as cabeças de João e de Pedro rolassem debaixo de um facão, teria valido a pena. O seu sermão ali no pórtico teria valido a pena, porque milhares de almas se converteram ouvindo as palavras daquele evangelho, se dobraram diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles presos numa cela, eles veem o dia amanhecer quadrado. A noite passou e ao amanhecer eles estavam ali numa cela, enquadrados, presos. Mas logo, irmãos, eles seriam levados para dar depoimento. As autoridades estavam ansiosas, ávidas por tomarem deles respostas. Verso 5 vai dizer assim: no dia seguinte as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E apenas aqui, irmãos, para conhecimento, os anciãos eram provavelmente os representantes das famílias mais ricas, mais poderosas ali da cidade. Eram aqueles que estavam sempre de acordo com os saduceus. Os escribas provinham dos doutores da lei, que faziam parte dos fariseus, e por fim os da linhagem sacerdotal,
que eram membros da mesma família. Anás, irmãos, vocês vão observar ali o nome de Anás, mas Anás, que embora apareça aqui com voz de autoridade, ele já não era mais sumo sacerdote, mas ele continua ali. Na verdade, o sumo sacerdote era o seu genro Caifás, que estava ali. Ele era de fato a autoridade. E como de costume, estes homens devem ter se assentado ali no sinédrio, onde as pessoas se reuniam para decidir as causas, tomar decisões. Se assentaram ali numa meia-lua. Na frente deles estavam Pedro e João, que deveriam dar explicações do que estava acontecendo. O verso 7 diz assim: e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Irmãos, é interessante que a pergunta deles já era uma confissão de que eles não podiam contrariar os fatos. Em nome de quem? Eles já sabiam em nome de quem era que eles haviam feito aquele milagre. O que o homem que era coxo de nascença, de idade, de 40 anos, estava curado. Era inegável este fato. Eles sabiam do que havia acontecido, sabiam no nome de quem esses homens haviam falado, e ainda assim eles fazem a pergunta. E agora notem, meus amados irmãos, como Lucas escreve sobre a forma da resposta de Pedro. Verso 8 fala assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo como ele foi curado, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. O homem estava ali junto com eles. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, Pedro, de certa forma, vai fazer aqui uma outra pregação, agora exclusiva às autoridades reunidas ali no Sinédrio. E agora pensem aqui comigo, irmãos, quanta ousadia, quanta autoridade, quanto poder do Espírito Santo está envolvido nesse exato momento nas suas vidas. Como disse Lucas, eles estavam cheios do Espírito Santo. Ali estavam os mesmos que haviam tomado parte no julgamento de Jesus, que mentindo, tramando formas, levaram Jesus Cristo a ser preso, acusado, condenado e morto. Eram estes mesmos homens que detinham o poder de matar aqueles homens, e eles, cheios de autoridade, falam na cara deles: foram vocês que mataram o Senhor Jesus, e é no nome dele que este homem, aqui na presença de vocês, está curado. Mateus, irmãos, lá no capítulo 27, verso 20, verso 25, vai dizer assim: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eram estes homens que instigaram a multidão, que insuflaram a multidão para gritar: condenem Jesus, matem Jesus, soltem Barrabás, e que o nome de Jesus, que o sangue de Jesus caia sobre nós. Não estavam ali de brincadeira esses homens. Eles eram capazes de matar Pedro e João. Eles haviam feito isso com Jesus. E neste ponto, irmãos, eu creio que deva surgir na nossa mente, no nosso coração, uma pergunta, ou duas: como está a nossa vida? Como está o nosso tanque? Estamos buscando
na presença de Deus, estamos orando, estamos mantendo o nosso tanque cheio do Espírito Santo? Temos orado de fato, irmãos? Temos colocado a nossa vida na presença do Senhor, no nosso secreto, buscado a Deus, orado a Deus, deixado um pouco das preocupações, dos afazeres, das correrias, da internet, das redes sociais, da televisão? Temos de fato colocado a nossa vida diante do Senhor alguns minutos pelo menos, para abastecer o nosso tanque do Espírito Santo? Se fôssemos nós, diante daqueles homens, diante daquelas autoridades, como que nós agiríamos? Como reagiríamos? E fica aqui, irmãos, essas perguntas, para que nós possamos refletir sobre a nossa vida espiritual. E voltando aqui ao texto bíblico, logo então eles foram perguntados. Pedro, tomando a palavra, se dirige respeitosamente às autoridades, e com efeito, as palavras de Pedro, irmãos, ela vai entrar no coração daqueles homens, nos ouvidos daquele homem, quase que de forma atordoante, os fazendo lembrar o motivo de estarem ali. Era a cura daquele homem que notoriamente era coxo, estava curado na presença deles. E mais uma vez, irmãos, no verso 10, Pedro está deixando claro diante de todos que tal cura havia se realizado pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Como dissemos lá na nossa última mensagem, Pedro lança sobre Cristo o crédito daquele milagre, e não tem jeito daqueles homens negarem, porque ali estava aquele homem curado. E cheio do poder do Espírito Santo, creio que Pedro e João, fitando os olhos de cada uma daquelas autoridades, ele fala as mesmas palavras que ele havia falado no primeiro sermão. No segundo sermão ele repete novamente no rosto deles, olhando fitamente para eles, dizendo: vocês condenaram o Senhor Jesus. Ele os faz saber que era o mesmo Jesus que eles haviam crucificado, mas o que Deus havia ressuscitado, e era no nome dele que o homem estava ali curado. As palavras de João e Pedro são certeiras, talvez entrem no coração daqueles homens como flechas. Talvez homens daquele sinédrio vieram a se converterem. A Bíblia vai dizer que muitas das autoridades serviram ao Senhor Jesus porque se converteram. Mas como ali um bom advogado, Pedro não para por aí. Talvez, irmãos, a esta altura da história, aquelas autoridades já tivessem se arrependido de terem prendido esses dois. E Pedro vai engrossar ainda mais o discurso. Ele passa a lançar no rosto deles o que haviam feito, e a gravidade dos fatos do que eles haviam feito. Suas atitudes foram atitudes cruéis. Eles eram homens assassinos. Pedro traz à memória de todos ali presentes o Salmo 118, verso 22, dizendo assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. O que Pedro está dizendo a estes homens é que eles perderam a oportunidade de serem edificados sobre um sólido fundamento. Eles tinham diante deles a melhor e mais perfeita pedra fundamental. Era a pedra que todo construtor desejava ter. Era a pedra perfeita nos seus cortes, nos seus recortes, uma pedra de ângulos absolutamente simétricos. Porém, como péssimos construtores que eram, eles jogaram aquela pedra fora, perderam a oportunidade de aproveitar, de se edificarem
de serem abençoados. E ainda hoje, irmãos, quantas pessoas estão jogando fora a base pela qual as suas vidas poderiam ser totalmente edificadas. Ainda essa semana, conversando com o irmão Igor, que é um excelente pedreiro, juntamente com seu pai, o irmão José, falava de uma casa, de uma pessoa que procurou ele, que foi totalmente mal feita, erguida de forma toda torta, desgrenhada, as paredes quase querendo cair, e agora a dona da construção está em desespero, procurando alguém que faça o serviço bem feito. Essa é, irmãos, uma analogia daqueles que fundamentam a sua vida em cima de um péssimo pedreiro que não é Jesus, mas um outro evangelho, uma outra religião, um outro lugar onde não tem Jesus e quer edificar a sua vida. Chegará um tempo onde as paredes tortas ruirão, cairão, mas se estes homens, se qualquer pessoa verem Jesus, que Ele é a pedra angular, que Ele é a pedra perfeita, se nós edificarmos a nossa vida sobre Ele, nós cresceremos, nós seremos edificados, virão chuvas, virão tempestades, virão ventos fortes, não seremos abalados, irmãos, mas tem que ser sobre Cristo. Ainda hoje, irmãos, quantas pessoas estão jogando fora as suas vidas? Quantas igrejas estão edificando construções, templos faraônicos, mas não tem o Supremo, que é a pedra angular daquela construção. O seu objetivo é outro, o seu desejo é outro, Jesus não está lá dentro. São construções e vidas como essas, que serão provadas, mas não serão vistas como pedras, mas como palha que o vento leva e como fogo queima. Paulo, quando vai escrever aos Efésios, ele vai orientá-los dizendo assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Bíblia, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, aonde temos ancorado a nossa vida, irmãos. Quem é a pedra angular de nós? Tem que ser Cristo. Se edificados formos sobre Cristo, a nossa vida crescerá, a nossa vida será edificada. Não tem outro jeito, irmãos. Qualquer coisa que queiramos fazer fora de Cristo, ainda que tenha a aparência de sucesso, não passa de palha, não passa de algo que o vento leva, não passa de algo que não passará pela prova do fogo, porque será queimada. Somente em Cristo podemos ser edificados agora e para a vida eterna. Pedro está movido pelo Espírito Santo, falando a um grupo de pessoas, alguns poucos, mas apontando para a singularidade de um só nome. Por isso ele afirma de forma absolutamente contundente: Cristo é a pedra angular. E na sequência ele diz assim, que Cristo é o único nome dado entre os homens por quem importa sermos salvos. O que Pedro está dizendo, irmãos, àqueles homens, é um choque em suas mentes religiosas. Eles criam que eram salvos, criam que em suas boas obras, criam que por serem judeus já estavam tudo cobertos pela salvação, criam até que por fazerem boas coisas já garantiam a sua entrada no céu. E ainda hoje, irmãos, existem muitas religiões que ensinam a salvação por meio das obras. Existem até mesmo religiões cristãs que ensinam que por meio das boas ações, das boas obras, se pode chegar até Deus, se pode ser salvo. Mas Paulo vai dizer lá a Timóteo assim: porquanto há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O próprio Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe plurais na salvação, irmãos. A salvação, ela é individual e singular em Cristo. Ele é a pedra, Ele é a salvação, Ele é o nome, Ele é a vida e Ele é a verdade. Devemos orar para que Deus revele essa verdade a nós todos os dias, mas revele essa verdade também a tantas e tantas pessoas que amamos, para que elas também venham a conhecer e reconhecer no nome, e somente no nome de Jesus Cristo, a salvação. Lembrem-se, irmãos, somente no nome de Cristo existe salvação. Quando o anjo aparece a Maria, ele anuncia: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Só Cristo é Salvador. Somente Ele pode cancelar os pecados antes cometidos. Está lá no verso 19 do capítulo 3. E manter-nos salvos até o dia final. Amém, queridos? Então, diante da defesa de Pedro e dos fatos inegáveis, o que esses homens, o que essas autoridades fariam? Como eles reagiriam? Eles estavam atordoados com as palavras de Pedro. Pedro não estava ali falando com sua sabedoria, como pregou aqui o irmão Raul, mas ele estava vivendo aquilo que Deus falou: olha, não se preocupa com o que vocês hão de falar, eu falarei. Aqui era o poder de Deus, era o Espírito Santo agindo através da vida deles, lhes dando autoridade para falarem aquilo que Jesus falaria. Eles ali estavam falando como se Jesus fosse ali a pessoa que falava. Como podem, as autoridades falavam, como podem esses homens iletrados, sem cultura nenhuma, estarem falando dessa forma? Nós não temos como contestar os fatos, eis aí o homem curado. Então aqueles homens pedem para que tirassem Pedro e João ali do sinédrio, para que eles, conversando, arrazoando, tentassem chegar a uma conclusão. Então eles têm uma brilhante ideia. Os tolos tiveram a ideia de ameaçar para que eles não falassem a respeito do nome de Jesus. Está lá no verso 17 e 18. E eles eram, irmãos, de fato tolos. O mundo é tolo. Aqueles que odeiam a Deus são tolos. São tolos porque acham que podem calar os cristãos com ameaças. Então, quando Pedro volta, ele vai dizer assim, eles ameaçam ali Pedro e João, falando: olha, vocês não falem mais do nome dele, chega com essa bobagem, para de falar isso. Então Pedro, cheio de autoridade, vai falar assim: o que é justo? Obedecer a vocês ou ao nosso Deus? Verso 19. De jeito nenhum vamos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Verso 20. E é este, meus irmãos, o posicionamento que todo cristão deve ter. Mesmo a despeito das ameaças, devemos manter nossa posição de fé diante do Criador. Ontem eu estava lendo um livro muito bom, e o autor do livro conta lá uma história que eu, na minha incultura, não sabia, não conhecia. Não sei se vocês já ouviram falar da Revolução Laranja de 2004, na Ucrânia. Não? Então eu vou contar rapidamente aqui. Em 2004, a Ucrânia passava por um processo de democratização e as eleições estavam próximas,
e o atual partido, não queria de jeito nenhum perder o poder, e ali surge um candidato chamado Viktor Yushchenko, um homem que queria democracia, um homem que queria coisas boas, e esse Viktor Yushchenko, ele é então vítima de um atentado por veneno, e ele tem o seu rosto totalmente desfigurado, e ele fica muito, muito debilitado. Mesmo assim, ele não morre, e ele continua na sua campanha, e o povo apoia ele, e chega o dia das eleições, e todo mundo vota, e na hora de apuração, então o partido lá, os que estavam no poder, fraudam as urnas, e mesmo Yushchenko sendo ele o eleito, eles dizem então, olha, o partido X lá, que eu não lembro qual, foi o vencedor, o Viktor Yushchenko perdeu as eleições. Divulguem isso nas televisões. Então a televisão ucraniana começou a transmitir o resultado das eleições. E eles então dão a manchete, né, com aquela musiquinha do Jornal Nacional, né, tal, coisa e tal, e olha, o Viktor Yushchenko infelizmente perdeu as eleições, o partido tal foi o vencedor. Só que olha só que interessante, irmãos, lá no cantinho da televisão tinha a moça das Libras, e a moça das Libras não admitiu que a telona, que o mundo, que o sistema dominasse o direito dela a dizer a verdade. Então nas Libras ela fala o quê? Eles estão mentindo. Quem ganhou as eleições foi Viktor Yushchenko. E aí essa moça que chamava Natália Dmitruk, ela desparrama a notícia real, e imediatamente todos os surdos e mudos recebem aquela notícia e começam a mandar mensagens, começam a divulgar que as eleições haviam sido fraudadas. E imediatamente começa um mover na Ucrânia, e 1 milhão de pessoas vão a Kiev, vestindo laranja, se reúnem e exigem com muita pressão, até que o partido lá que havia fraudado se rende, admite, e Viktor Yushchenko passa a ser o presidente da Ucrânia. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a igreja não pode se dobrar ao sistema do mundo, à telona, aos governantes, aos poderosos, aqueles que mentem, aqueles que querem fazer a igreja calar, aqueles que querem fazer os pregadores mudarem a sua forma de pregar, aqueles que não admitem o evangelho, aqueles que estão querendo que a mentira vale a pena e que a verdade seja sufocada. A igreja não se dobrará, irmãos. Aqueles que amam a Deus, que pregam a verdade, continuarão pregando, a telinha vencerá, a telona perderá, porque lá no final está dizendo que o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá todos aqueles que são contrários. É por isso que vale a pena, irmãos. Servir a Deus é algo maravilhoso. Atos é um livro de ação. É um livro que mostra o poder do Espírito Santo agindo em e através de pessoas. Quando durante a pandemia, muitas igrejas foram obrigadas a fechar, houve um grande movimento de alguns líderes religiosos, cristãos, buscando por seus direitos para manter as igrejas abertas. Aqui em Arapongas, o Conselho de Pastor, nos reunimos com mais de 200 pastores lá na prefeitura. O prefeito foi lá, conversamos com ele, conseguimos o aval, e a igreja não fechou, a igreja continuou pregando o evangelho. A igreja não pode se dobrar, irmãos. A igreja tem que orar e respeitar as autoridades, mas não perder, não se deixar de ser tomada o direito de pregar o evangelho, ainda que na frente de um grupo de autoridades, de sinédrio reunido, ainda que nos ameacem, ainda que nos batam, não podemos perder o ânimo e o desejo de falar de Jesus. A pandemia, irmãos, foi um lampejo do hálito da perseguição, mas não mais do que isso.
A igreja, muitas mostraram a sua vontade, o seu desejo, muitas pessoas, e vocês devem lembrar-se de cada um de vocês, vocês vieram à igreja, vocês continuaram crentes, vocês pregaram, vocês ouviram as pregações, vocês não desanimaram, vocês estão aqui, mas muitas igrejas fecharam as portas, nunca mais abriram. Muitos cristãos nunca mais voltaram para a igreja, irmãos, porque se acostumaram, porque se perderam. Por fim, irmãos, vendo os líderes religiosos que nada podiam fazer, mesmo a despeito das ameaças, soltaram os apóstolos. Todo o povo estava por ali e glorificavam a Deus pela cura do homem coxo. Há uma alegria, irmãos, há uma alegria que deve ferver em nossos corações. Todos os dias a tristeza vai bater na nossa porta, irmãos. Não há um único dia das nossas vidas em que não temos um momento de tristeza, por algum assunto pessoal, por algum acontecimento na família. Mas, irmãos, há algo maior que isso, algo mais poderoso que isso. Há um Deus que habita em cada um de nós, há um Deus que se manifesta em nós na forma da alegria, e a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Não podemos evitar de sermos tomados por algum momento de tristeza, mas nós não podemos nos tornar, como eu disse outro dia, pessoas tristes. A alegria do Senhor, ela tem que fazer parte da nossa vida. Até enquanto choramos, a alegria do Senhor está em nós. Para concluir, irmãos, a Bíblia nos orienta a pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Isso nos faz pensar que o tempo todo devemos estar prontos a dar ao mundo a razão da nossa fé. Seria uma grande tolice que nós, como cristãos, deixássemos, falando agora de oração, seria uma bobagem, uma tolice, uma criancice nós, como cristãos, deixarmos para orar depois que alguma circunstância mal ocorra. Oração, irmãos, ela é importante antes, durante e depois das dificuldades. Mas oração, ela não é paliativo. Oração não é placebo. Oração não é remendo, irmãos. Oração na vida do crente é assim. Ele amanhece orando, ele sai de casa orando, ele trabalha orando, ele almoça o seu bife ou o seu ovo frito orando, ele volta para casa orando, ele faz a sua janta orando, ele lava a louça orando, ele vai para a cama orando, ele dorme orando. E a Bíblia vai dizer que enquanto dormimos, o Senhor nos abençoa. Não é assim, irmãos? Por que Paulo falou orar incessantemente? Porque nós devemos orar. Mas orar só depois que o problema aconteceu, resolve? Resolve. Mas aí nós estamos correndo atrás do prejuízo. Então nós fazemos seguro para não usar, oramos para, se Deus quiser, não venha o dia mal, a dificuldade. Todavia, se vier, a oração que fizemos, a oração que estamos fazendo, a oração que faremos, nos dará muito mais força, nos trará muito melhores resultados. Por que temos que orar um pelos outros? Porque na próxima mensagem desse livro, na sequência desse texto, nós veremos que a igreja estava orando. A igreja estava orando por eles que estavam lá presos. Por que eu sei que a irmã Sebastiana ora por mim?
porque eu tenho forças para subir aqui. Por que eu tenho que orar pela irmã Creuza? Porque eu sei que ela precisa da minha oração. Por que eu conto com as orações do irmão Dilermando? Porque eu preciso. Por que nós temos, como igreja do Senhor, orar uns pelos outros? Porque quando nós oramos uns pelos outros, há poder envolvido. Há intercessão, há empatia, há amor, há construção, há edificação. Há servos de um mesmo Deus, servindo ao outro irmão, orando. Então nós oramos uns pelos outros, para que todos sejam fortes. Portanto, irmãos, devemos sair da igreja nessa noite ainda mais crentes, porque no nome de Jesus, o único nome que é dado entre os homens, é que somos salvos. Cristo nos salvou, e isso basta para vivermos. Amém, irmãos?